Salve, salve para você que está nos assistindo aqui agora. Calma lá, você não está no podcast errado. Esse aqui é o Longevincast, o podcast que é um oferecimento do Instituto Longevinte. Aqui a gente fala de saúde, mas hoje, excepcionalmente, a gente está fazendo um podcast diferente. Esse podcast vai falar sobre espiritualidade. E para isso, mais uma vez, como sempre, eu tenho meu grande convidado aqui, que está o tempo todo comigo, esse parceiro de todas as horas, que é o Dr. Alan Herbert, e um convidado especialíssimo hoje, pastor Felipe Câmara. Esse é um pastor muito considerado aqui na nossa cidade. O assunto de hoje. Antes disso, deixa eu falar uma coisa. Você que já assiste a gente o tempo todo, com certeza se inscreve no canal, ativa lá o sininho, dá o joinha e fica acompanhando a gente, porque toda semana a gente tem vídeos novos para falar sobre saúde e longevidade. E agora, hoje, espiritualidade. Olha só o tema. Espiritualidade que forja homens e transforma gerações. O poder do movimento legendários na saúde do corpo, da mente e da família. É por isso que o pastor Felipe Câmara está aqui conosco para falar sobre isso. Na verdade, é um movimento legendário. Você está aqui e nessa sala são 3 legendários. Todos que estão aqui são legendários. Então, para dar esse gancho nesse assunto, eu só queria citar uma notícia desse ano, 2025, que o Conselho Federal de Medicina instituiu a Comissão de Saúde e Espiritualidade. Para quê? Para estudar o impacto da espiritualidade na saúde, baseando-se em pesquisas e práticas clínicas. É o foco científico. A iniciativa ela é voltada para pesquisa nessa área. A comissão ela vai analisar como é que a espiritualidade vai afetar a saúde psíquica, social e biológica. Veja que a espiritualidade pode atingir a saúde biológica. Estudos indicam que práticas espirituais, como a oração, meditação, podem ter efeitos positivos com benefícios para a saúde mental, equilíbrio físico, bem-estar geral, além de estar associado a prevenções e recuperação de doenças. O objetivo é fornecer embasamento técnico científico para que possam reconhecer e, quando apropriado, acolher essa espiritualidade, como se fosse um componente do cuidado integral do paciente. E o Conselho Federal de Medicina, criando essa comissão esse ano, se alinha com a Organização Mundial de Saúde, que já reconhece a espiritualidade como parte do conceito de saúde. Então, a espiritualidade é importante. E, para começar, já que a gente vai falar do movimento Legendários, que é um movimento de espiritualidade também, pastor Felipe Câmara, o que é exatamente esse movimento Legendários? Como foi que nasceu? Primeiro, bom estar aqui com vocês. Cumprimentar Teuzinho, irmãos de farra, de selva, obrigado pelo convite, todos que acompanham aí o Longevicast. Espiritualidade tem tudo a ver com saúde. O ser humano é um ser tricotômico e uma coisa está conectada à outra, né? Uma interfere na outra e a gente vai vendo a ciência avançar e chegar perto daquilo que há muito tempo a Bíblia já disse. Que a Bíblia já mostra que é a importância da espiritualidade. Mas vamos para Legendários, que é o nosso tema hoje, que tem muita coisa. Vamos lá. Legendários, como disse, é um movimento. Tá? Legendários nasceu em 2015, então é um movimento latino, nasceu na Guatemala e nasceu dentro de uma igreja. Foi um movimento liderado pelo pastor Chep Putsu, que é o fundador, e até hoje coordena e lidera o movimento Legendários. Então ele nasceu para cuidar, de alguma forma, engajar os homens que faziam parte daquela igreja. E ninguém tinha ideia, nem ele, que esse movimento seria um instrumento que Deus usaria para transformar a vida atualmente de quase 180 mil homens. Então é um movimento que cresce muito. Muito grande. Pegou assim de um jeito que a gente nunca imaginou. E o Brasil é a principal base de Legendários do mundo, né? Na verdade, é um movimento que veio de encontro a uma necessidade, uma demanda represada que havia. E então ele nasceu dessa forma. É um movimento novo. As pessoas acham que Legendários existe há muito tempo. É um movimento muito novo. E é um movimento que realmente tem encontrado lugar e feito muita diferença no coração de muita gente. Eu, pessoalmente, quando fiz a primeira vez, fui profundamente transformado. Então, a origem é essa. É um movimento e nasceu dentro de um ambiente de igreja em 2015. Pastor, e qual é a principal missão do movimento Legendário na vida de um homem?
Boa pergunta. Eu acho que Legendários como a gente disse, é um movimento, é uma ferramenta de Deus. E a missão do Legendários é despertar a masculinidade do ponto de vista bíblico. Tudo na vida tem um modelo. E masculinidade do ponto de vista bíblico tem um modelo. E o modelo é o Legendário número 1, Jesus Cristo. Então, o Legendários é um movimento de alto impacto. Nós chamamos que é um desafio extremo de caráter. Nós retiramos o homem do ambiente natural dele por 72 horas e durante essas 72 horas ele é testado, ele é esticado em todos os fatores. Esticado na sua resiliência física, esticado no seu ego, no caráter, mas principalmente na espiritualidade. É um momento onde nós trabalhamos muito forte, confrontamos isso e resgatamos essa identidade bíblica do homem como sacerdote do lar, do homem como o sacerdote da casa, do homem como um ser engajado na vida espiritual da sua comunidade e também da sua igreja, que a gente percebe que de um tempo para cá o engajamento feminino ele cresceu muito. Por exemplo, reunião de oração, né? As mulheres estão lá, cadê os homens? O homem não ora? E o papel bíblico sacerdotal da oração, ele pertence ao homem. Então a gente viu realmente algo diferente acontecer nas igrejas, e eu falo isso porque eu sou pastor de igreja, compreendendo a nossa igreja também. A gente tem reuniões que a gente fala e a gente tem lá 200 homens, 250 homens para orar. Então, e eu falo, Legendários não é um movimento de homens, é um movimento de família. E o maior, quem mais recebe o benefício disso é a própria família que vê. Nós não entregamos homens perfeitos, homens completamente transformados, mas nós entregamos homens dispostos a escrever uma nova história. E essa história é uma história que a família abraça, a igreja abraça, a comunidade abraça, e está aí o impacto e o resultado que tem acontecido. Agora você falou, né, você é um pastor de uma igreja, e essa questão do Legendários, ele é atrelado a alguma denominação religiosa? Não é daquela igreja ou essa? Como é que é? É importante dizer que no top, né, a gente às vezes não tem tantos espaços como esse para falar um pouco do movimento. Legendários não é uma igreja, Legendários não é um ministério de uma igreja específica, né? Nós fomos a primeira igreja aqui no norte do Brasil, no Pará e, claro, em Belém, a começar esse movimento, a aderir, a abraçar. Mas Legendários não é um movimento da Assembleia de Deus em Belém, o ministério da nossa igreja. É um movimento interdenominacional, é um movimento cristão, é um movimento de bases bíblicas, mas ele não é uma igreja. Então nós temos no Legendários homens de várias igrejas, várias denominações. Na verdade, Legendários virou um local de comunhão, onde é bonito demais isso, porque às vezes a gente está envolvido ali naquilo que é local da nossa igreja. E eu fiz tantos amigos. Uma das coisas que para mim impactou tanto a minha vida foi a quantidade de amigos que eu fiz de outras igrejas, de conexões, de homens que se tornaram meus amigos, literalmente. De eu estar toda semana, da gente estar junto, orar junto. Então, Legendários não é um movimento específico de uma igreja. Pastor, qual homem pode participar do movimento Legendários? Tem algum pré-requisito para isso, para participar do movimento Legendário? Bom, primeiro, é ser homem, né? As pessoas perguntam assim, tem que ir para a montanha para ser um homem. Não precisa ir uma montanha para ser homem. Mas para participar, tem que ser homem. Então esse é o grande pré-requisito que nós temos. Nós somos muito abertos, por quê? Porque o Legendários é um movimento de transformação. E nós precisamos estar abertos a mudar a vida de pessoas, né? Então nós não, quando a pessoa vem participar do movimento, a nossa principal preocupação é realmente a pessoa, ela está apta, ela sabe o que vai acontecer naquele momento, e dali para frente é um processo que ela vai abraçar também, porque nós não forçamos esse processo. Ela vai abraçar a sua própria transformação, ela vai abraçar aquele momento. Então, o único pré-requisito é essa pessoa querer, ela ter As pessoas acham que Legendários é algo impossível do ponto de vista da saúde, não. Mas é um movimento de alto impacto, né? E ser homem. Daí para frente, a gente trata o caráter da pessoa lá, e existem, depois disso, alguns pré-requisitos para essa pessoa continuar sendo legendária. Aí sim, servir nos tops, poder trabalhar, poder ajudar e continuar ostentando e usando a sua farda. Então, a maior responsabilidade é o que vem depois da pessoa se tornar um legendário. Então, vocês fazem
dentro dessa história do pré-requisito, vocês vão ver a aptidão, né? Ver se ele está apto. E ele pode estar apto numa boa condição física, liberado para participar, porque tem tudo isso, tem todo esse processo. E se ele fizer isso, não surtiu o efeito desejado. Vamos lá, porque muita gente acha que o nosso processo de cuidar é porque nós queremos o bem-estar das pessoas, é só isso, né? É que a pessoa tenha uma boa experiência quando esteja lá. Então não é um processo para limitar as pessoas, excluir as pessoas de participarem. É um evento grande, é um evento de 72 horas, então tudo que é grande desse jeito exige alguns cuidados, que nós temos responsabilidade. Então eu quase nunca falo sobre isso, porque às vezes tem gente que foca demais isso e esse não é o foco. O foco realmente é a pessoa quer fazer, ela tem vontade de fazer, se preparar para fazer. Esse é o principal ponto. A pergunta qual foi? Qual é a pergunta? Ele foi selecionado, ele fez algum exame pré-participação, deram um ok, ele foi e participou. Mas, digamos que não surgiu aquele efeito esperado na família, né? Então, você acredita que o legendário ele transforma de verdade aquele que está disposto a se despir desse ego? Quem transforma não é legendário, quem transforma é Jesus. É importante dizer. E aí a gente sai do âmbito de legendários e vai para o âmbito de Jesus e da palavra. Jesus, ele interagiu com muita gente na Bíblia que não foi transformado. E não foi transformado porque a pessoa não quis. Tiveram pessoas que interagiram com Jesus e o próprio Jesus, quando falou da parábola do semeador, ele falou, eu vou lançando a semente, tem semente que vai cair à beira do caminho, tem semente que vai cair em coração duro, tem semente que ela vai florescer, mas não agora, vai ficar plantada, e tem semente que vai dar 30, 60 e a 100 por um. Então, legendários, novamente, um dos primeiros momentos, logo no começo, o foco do que nós falamos é abrace a sua transformação. Aproveite a oportunidade que você está tendo. Eu sempre falo que legendários, uma das histórias que para mim é mais características é a história de Zaqueu. Zaqueu sabia que Jesus estava passando, mas Zaqueu não conseguia ver Jesus. Ele precisava, ele tinha ciência disso, só que ele teve que fazer alguma coisa. Ele subiu numa árvore, tinha uma multidão na frente, ele precisava de uma plataforma para poder enxergar Jesus. Então eu falo que legendários é essa plataforma. Tem homens que às vezes não conseguiram entender a mensagem do Evangelho, a profundidade do Evangelho, aquilo que o Evangelho propõe. E o legendários é essa plataforma que levanta o homem para que ele possa enxergar aquilo que Jesus pode fazer na vida dele. Então existem casos de pessoas que vão e não quebrantam o coração. Olha que é muito difícil. O impacto, a experiência é muito forte o que acontece. Mas tem pessoas que não querem. Como na Bíblia houveram pessoas que se aproximaram, se distanciaram. O ministério de Jesus começou com muita gente, alguns ao longo do caminho, né, depois voltaram. Então, assim, eu acredito que o fator preponderante disso é a vontade. O coração desse homem, quem quer ser transformado, tem transformação. Quem quer mudança, há mudança. Agora, quem não quer, Deus não vai obrigar. Não vai forçar ninguém a ser transformado. E o movimento também não existe para isso. Tanto que as portas estão abertas para todos que quiserem participar. Pastor, existe um versículo ou princípio bíblico que resume o espírito dos legendários? Vamos lá, a gente tem algumas perguntas que vão passar por isso, doutor Alain. Uhum. Parte da experiência do Legendários hoje as pessoas perguntam assim, por que o sigilo em volta do que vocês fazem? Que é até uma pergunta que está aí que volta para isso, né? Não há nada místico no sigilo, muito pelo contrário. O que nós queremos é proteger a experiência da pessoa que vai participar. Porque aquela velha história antiga do telefone, um fala para um, que fala para outro, que fala para outro, e aí as coisas chegam de um jeito, por exemplo, tem muita gente hoje que não vai para céu, não vai para montanha, por quê? Porque venderam uma imagem de que é um esforço físico demasiado, que a pessoa não está pronta, não está acostumada, e é duro, tudo tem um significado, tem um propósito. Agora, todos nós passamos pelo top, e nós temos um mote, um tema no top, cada um tem o top que merece. Deus sabe pegar cada um. O cara é forte, o cara é grande, o cara é triatleta. Quando chega lá, Deus encontra uma forma, se a questão dele, que eu sou invencível na minha força física, pois Deus encontra uma forma de quebrar o cara fisicamente. Se é o ego, Deus vai encontrar uma forma de quebrar e tocar o ego. Cada um tem um momento específico onde Deus fala. Para mim, pessoalmente, a questão física, eu sempre fisicamente eu fui bem. Mas quando eu cheguei lá, Deus me testou. E eu realmente me demandou assim, além do que poderia.
Então a gente não fala muito do que acontece no top para proteger a experiência de quem vai chegar e às vezes munir também dessa comunicação negativa que acontece, porque todo mundo quer comentar, é algo que está muito na mídia, é algo que tem transformado a vida de muitos homens. O que eu posso dizer? Legendários é um movimento bíblico, é um movimento cristão, é um movimento que fala de Jesus. É importante dizer isso, o foco do que nós fazemos é Jesus Cristo. É Jesus que transforma, Ele que muda. Tudo o que acontece, desde o momento que a pessoa chega na saída até o momento que nós entregamos essa pessoa, tem um significado. E no início, todo mundo fala, cara, o que eu estou fazendo aqui? Ainda paguei para estar aqui, o que eu podia estar? E aí, conforme os dias vão andando, aquilo começa a se conectar, aquilo começa a fazer sentido. E nós trabalhamos 100% em volta do legendário número 1, Jesus Cristo. Então, tudo do que acontece lá é bíblico. Tudo do que acontece tem a ver com o Evangelho. Mas a gente vai tratando diferentes áreas da vida do homem, responsabilidade, orgulho, sexualidade, pecado, família. Então, assim, é um movimento 100% baseado na palavra. Você mencionou aí top, né? Só para explicar para quem está assistindo a gente, o que é o top, essa sigla, e o que acontece internamente com o homem durante esse processo lá no top? Boa, e top significa track outdoor de potencial, né? Antigamente era REM, e aí era o desafio extremo de caráter, mas agora desafio extremo de caráter, e desafio porque reto é a palavra para desafio em espanhol, como o movimento que nasceu na Guatemala, depois mudou para top, que é track outdoor de potencial. Então, como eu disse, são 3 dias. Nesses 3 dias, o homem ele vai ser testado, por exemplo, na sua fome, no seu sono, na resiliência física. Mas isso aí, para mim, não é o foco. O foco é aquilo que às vezes não é aparente. É quando a gente é testado no ego, aí quebra, né? Quando a gente é testado no nosso orgulho. E quando a gente chega, o homem ele tem camadas, né? E todo homem tem. Não adianta você querer, às vezes, para alguns homens, comunicar diretamente uma verdade espiritual. E nem Jesus fez isso. Jesus ele ia pregar, ele pregava por parábolas, porque ele entendia. Tem coisas que não estão aparentes, não estão visíveis, a pessoa não entende. Então ele falava, olha, o reino de Deus é semelhante a isso. Ele contava uma história que tinha a ver com aquilo que a realidade. O mundo de hoje foi criando camadas. Então o movimento ele existe para quebrar. Cada dia você quebra uma camada. Vai quebrando uma camada para chegar naquilo que realmente interessa, que é o propósito. Por que eu estou aqui? Por que eu sou homem? Por que Deus me deu uma família? Né? Quem é Jesus Cristo? O que ele pode fazer? Então a gente vai quebrando aquela camada físico, do orgulho, do emocional, para chegar naquilo que é espiritual, que é um outro tema de legendários. O track outdoor de potencial top, ele é espiritual. Por quê? Porque isso no início a gente não vê. Mas quando chega no final, a gente começa a perceber, poxa, as coisas vão se conectando, né? E realmente o conteúdo espiritual do que acontece na Ferreira. Eu acho, pastor, o que mais o maior dilema do ser humano são as 3 perguntas, né? Que eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou. É o grande dilema. E eu acho que o legendário ele mostra isso aí, né? O que você é, de onde você veio e para onde você vai. Então eu acho que ele demonstra, e mais ou menos isso que você falou, né? É o que mostrou, é o que é o movimento legendário. Sr. Felipe, você acredita que o homem moderno está muito atarefado e espiritualmente despreparado para dar valor ao que realmente precisa ser valorizado? Como o movimento ajuda a reencontrar propósito e equilíbrio? Exatamente isso que a gente estava falando. Doutor, mas isso aí dá um podcast todo. Essa pergunta a gente pode quebrar ela assim em segmentos e passar que é podcast todo. O mundo mudou. Eu tenho 43 anos, né? O mundo que eu cresci não é um mundo mais que meus filhos vão crescer. O mundo de hoje é um mundo muito sensorial, um mundo onde tudo compete pela nossa atenção. E eu falo talvez um dos maiores desenvolvimentos tecnológicos é isso aqui. Eu lembro da época que pra gente encontrar alguém, você tinha que ligar e deixar recado. Olha como a vida era tranquila, era lenta. Hoje o mundo todo te encontra, todas as notícias encontram você. E eu acredito, né, que emocionalmente nós não fomos formados por Deus para ter que lidar com tanta coisa. E a gente tem uma quantidade de energia e de voz que a gente consegue ouvir, né? E hoje está tudo competindo pela nossa voz. E eu acredito que o espiritual, ele demanda um pouco de solitude, de algumas disciplinas para a gente parar e ouvir Deus falar.
Só que para ouvir Deus falar, a gente tem que baixar as outras vozes, né? No top, para mim, isso foi... Por quê? Porque a minha vida é muito corrida, eu faço muita coisa, eu tô o tempo todo liderando, coordenando. Eu viajei, cheguei lá, né? Uma das coisas que todo mundo já sabe, minha novidade é o celular não tem. Eu fiquei louco, eu falei, cara, tem muita coisa para resolver, eu tô aqui que eu vou fazer 3 dias aqui, e anda, tal. E você aprende a parar, e quando você para de ouvir o que tá fora, você começa a ouvir o que tá dentro. E eu comecei a perceber que tinha muita coisa dentro que precisava ser ouvida. E o Felipe precisava ouvir o Felipe, olhar para dentro, ouvir a voz de dentro. E junto com isso, não foi só a voz de dentro, foi a voz de Deus, a voz do Espírito, a voz da Luana, a voz da Sara, a voz de Samuel, do João. Então assim, eu comecei a ver um outro lado, porque a gente está focado aqui, o que está fora está roubando a nossa atenção, e o que está dentro, que é o que realmente interessa, precisa ser ouvido. Então, para mim, isso foi um impacto muito grande, porque assim, no primeiro dia, eu confesso para vocês, eu fiquei irado, eu queria sair correndo, eu não queria, mas o segundo dia eu comecei a entender, comecei a parar, começou a fazer sentido, começou a sair daquela coisa do físico, do ego, e começou a entrar no espiritual, e assim, tem dias hoje, para mim, por exemplo, uma das coisas que eu faço, minha despensa nunca tá sem uma caixa de Snickers. Nunca dá sem. Tem dias que eu acordo, eu tenho vontade. E aí eu vou na sacada, faço um café, pego meus Snickers, como, e eu volto. Aquilo para mim virou, porque eu lembro do sentimento, eu lembro do cheiro, eu lembro do que aconteceu ali. E Deus fala muito comigo, né? E são momentos onde eu paro um pouco, não tem nada, a gente escuta, a gente ouve a voz de Deus. Então o homem de hoje precisa disso. Ele precisa parar. Ele precisa ouvir o que realmente importa. Tem muita distração e só tem um jeito, às vezes, do inimigo abafar a voz de Deus. É colocar outras vozes. A gente começa a ouvir outras vozes e esquece de ouvir a voz que precisa ser ouvida. Desculpem se eu tô correndo, é que a gente tem muita pergunta boa e eu quero dar olha só, vai lá, a gente vai falando de mim, da tua experiência lá, né? Agora, o que tu já presenciar de homens que passaram por essa experiência? Como é que foi a minha primeira experiência? Eu conheci Legendários em 2019. Em 2019 houve um projeto, na época, Operação Acolhida do Exército Brasileiro, da questão dos venezuelanos, e nós trabalhamos juntos com uma igreja de Santa Catarina, de Balneário Camboriú. Coincidentemente, foi a primeira igreja a fazer Legendários no Brasil. Quando eu fui lá, eu vi isso em 2019, assim, eu vi a farda, eu vi a dinâmica, eu achei fantástico, né? E aí eu comecei a interagir com eles, o pastor Ricardo Bernardes, que foi o primeiro brasileiro na época a fazer. E aí veio pandemia, parou tudo, e alguns anos depois eu fui para um outro projeto, Avanço Sertão, que nós fomos para evangelizar o Piauí, que era, quando saiu a pesquisa, o estado menos evangelizado do Brasil. Foi na Batista Central de Belo Horizonte. No dia que terminou o encontro, era dia de saída de um top. Aí eu fiquei louco. Quando eu vi aquilo, eu lembrei, conectei. Eu não tinha ideia do que era. Porque naquela época, Legendários não estava no foco, ninguém falava sobre isso, não havia essa procura. Só que assim, eu fiquei tão impactado pelo que eu vi, chamei o pastor da igreja, comecei com ele, voltei para Belém. Peguei meus 15 melhores amigos. Pessoas da igreja que eu conhecia, cresceram comigo, alguns líderes da igreja, peguei todo mundo e falei, gente, tem um negócio lá em Belo Horizonte, tem que se inscrever, tem que comprar o material, mas o que vai acontecer? Não sei, faço a mínima ideia do que vai acontecer. E aí nós chegamos, e aí desses 15, 12 amigos conseguiram ir, né, tiveram disponibilidade de trabalho para ir, compraram tudo e tal. Quando a gente chegou lá e começou, eles olhavam assim para mim, e aí? Eu falei, eu não sei. Então assim, qual foi para mim? Primeiro, a experiência pessoal que eu tive. Porque assim, eu achava, eu nasci na igreja, sou pastor, cresci, família estável. Eu achava que não tinha muita coisa para melhorar. E quando chegou lá, eu descobri, cara, tem muita coisa. É muita coisa que precisa melhorar. Outra coisa, fora a experiência pessoal que eu tive e a minha família comprovou e viu, foi a experiência que os meus amigos tiveram. Porque eu cresci. São amigos que eu conheço a luta deles, eu conheço as dores. E assim, você vai percebendo que o top de cada um é de um jeito. Cada um tem o seu momento com Deus. Tem gente que no começo já estava quebrantada. Teve gente que 45 do segundo tempo ali, duro, e Deus encontrou uma brecha. Então cada um teve uma experiência. Nós fizemos e voltamos. E assim, meu novelo de lã, igual o Gideão, foi, deixa eu ver que tipo de resposta esses amigos vão ter. Cara, esses caras chegaram... As esposas, as famílias, pastor, obrigado, minha esposa, olha, minha esposa melhorou muito, os filhos. Então assim, repito, o encontro com Jesus naquele lugar
mudou a vida desses homens. E a gente precisa. Romanos diz: apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, não vos conformeis. O mundo está querendo moldar a gente numa outra direção o tempo todo. E tem que haver uma força contrária aqui. E o homem às vezes precisa de impacto. Tem coisa que a gente fala com carinho, fala com amor, mas tem coisa que o homem, cara, quer uma pancada. É um impacto, tirando ele do ambiente, né? Então, assim, Legendários é essa ferramenta que vai impactar e vai moldar na direção contrária. E isso está precisando. Hoje é algo necessário e importante. Então, eu vi a mudança. Eu senti, mas vi a mudança na vida dos meus amigos. Pastor, por que o movimento Legendário sofre tanta crítica da mídia? Como é que você vê essa Sofre? Vamos lá, a gente pode olhar do ponto de vista, tem várias vertentes para olhar. Primeiro, da espiritual. Não achemos que a gente vai transformar a vida de pessoas, de famílias. Nós estamos falando de mudar o curso, o destino espiritual da vida de pessoas. Isso não é simples. Gente que não tinha salvação, vida eterna. A vida dessas pessoas está sendo mudada para todo sempre, a eternidade. Então, debaixo dessa perspectiva, não achem que a sociedade que milita contra o espírito, que o mundo vai ficar aplaudindo. Não, bota tapete vermelho, parabéns para vocês, façam o trabalho. Não é assim que vai ser. É só olhar para a Bíblia. Tudo que tem grande impacto e relevância espiritual vai sofrer pedrada, vai ser questionado, começando por, novamente, o modelo. Nosso legendário número 1. Ele foi altamente questionado, morreu por aquilo que ele pregou. Segundo, Legendários é um movimento que às vezes as pessoas falam por não conhecer. Tudo que é novo, de alguma maneira, tem um desconhecido, o que vai acontecer. E às vezes a gente não compartilha o que acontece lá, e as pessoas às vezes, mais por restrição, tem medo de alguma coisa nova, mas literalmente falam sem conhecimento de causa. Eu não conheço, olha, nenhuma, a pista aqui do Pará é a quinta pista que mais formou gente no mundo, a nossa pista aqui. É a primeira pista da região norte e nordeste do Brasil. E eu não conheço gente que me procurou depois, pega a fada, eu não quero. Eu não quero ser legendário. Teve gente que saiu de lá ainda no processo de transformação. Mas eu nunca tive um caso. Já tivemos um caso de gente que por alguma questão não pôde concluir o trek. Pouquíssimo, quase nada. 1, 2 pessoas, né? Mas assim, nunca tivemos algo nessa linha. Então as pessoas falam e criticam aquilo que elas não conhecem. E segundo, um fenômeno que hoje lamentavelmente, ninguém controla mais a internet, né? Uma notícia, uma fake news é lançada e o cara pega e vai. E às vezes a gente não tem tempo de ficar parando para responder esse tipo de coisa. O café, o alimento do legendário são os testemunhos. Então o pastor Tchep nos deu uma palavra uma vez, quando essas críticas elas cresceram. Por exemplo, as pessoas falando sobre a questão de recursos, porque é caro. Bom, se a pessoa entender o que é a logística que tem um evento como esse e tudo que ele se propõe a fazer, de fato, não é um evento barato. E eu nunca vi ninguém que realmente quis participar e não pôde ir. Porque deve fazer um sacrifício. Tudo na vida demanda sacrifício. Para estudar, demanda um sacrifício. Para uma profissão, uma carreira, demanda um sacrifício. Quem quer fazer, vai conseguir. Mas hoje a internet entra e aí, amigo, isso sai do controle. E o pastor Tchep deu uma palavra. Como é que nós vamos responder? Com frutos. Vamos responder com testemunhos. E os testemunhos estão aí a todo lado, de gente transformada, de pessoas. Legendários serve nisso. Por exemplo, essa semana agora tivemos o problema que teve lá no Paraná, daquela cidade que foi devastada. Só gente parabenizando. Por quê? Porque uma das maiores bases do Brasil de Legendários é a base do Paraná. Cara, os caras se uniram, desceram lá de um jeito e estão abraçando, cuidando. Como é uma cidade pequena, praticamente é 1/3 do que é a população da cidade só de legendário, né? Apareceu lá com a farda laranja para fazer aquilo que o poder público não pôde fazer em alguns aspectos. Com os recursos próprios, gente levando caminhonete, gente levando helicóptero pessoal, fazendo tudo isso, e aí todo mundo parou, opa, pera lá, tem alguma coisa diferente nesse movimento. E falei desses 3 pontos. E o último é um movimento muito novo. Então, assim, as pessoas não conhecem. Então, com o tempo, as pessoas vão conhecendo. Qualquer movimento religioso, qualquer igreja, todas sofreram esse tipo de restrição no início. E eu também, claro, não acreditaria que com o legendário seria diferente. Pastor, eu me lembro você está falando de crítica, né? Eu me lembro da conversa que o Renato Cariani, que é um cara muito conhecido na mídia, né? Ele chegou com um amigo dele, ó, falou, pô, ele fez o legendário, né? Ele falou para o amigo dele, conhecido também,
você precisa fazer legendário. Ele falou, por que eu vou fazer? Porque eu já sou homem, não preciso subir a montanha para ser homem, sempre o argumento é esse, né? E ele falou assim mesmo, olha, foi o seguinte, aliás, desculpa, foi o Thiago Nigro. Foi o Thiago Nigro que fez, não foi o Renato Careno, foi o Thiago Nigro. Que inclusive é legendário. Pois é, o Thiago Nigro é legendário. Quando ele voltou, ele falou assim mesmo, ele falou que, faz o seguinte, eu vou te dar 100 mil reais. Vou te dar 100 mil. Se você achar que o legendário não foi interessante para você, você fica com os 100 mil. Se acha que valeu a pena, você me devolve. Ele fez um acordo, o cara. Foi o Thiago Nigro que fez isso. Foi interessante, né? E depois o cara foi e tudo, né? Ele viu que o negócio realmente é transformador. É isso aí. Uma das coisas, só para concluir, doutor Alain, que a gente ouve falar muito, há muita crítica, mas assim, talvez com os testemunhos a gente fala muito acerca disso, mas quem mais fala e quem mais combate isso são as famílias, as mulheres, os filhos. É impressionante, é impressionante. Como é que a maior parte, eu falo isso porque coordeno pista, dos homens chegam, porque uma mulher recebeu o marido legendário, e repito, o cara não voltou perfeito. Nós não pregamos, não mande seu marido, ele vai, porque as pessoas dizem, não, o cara vai voltar. Não, em lugar nenhum nós dizemos isso. O que nós dissemos é, nós vamos entregar um homem de volta, disposto a ser mais parecido com o legendário número 1. E esse processo vai depender muito dele. Agora, as mulheres, cara, ela recebe, uma fala pra outra, que fala pra outra, que fala pra outra, e escreve o marido, e escreve ele, faz... Então, assim, há toda uma rede aqui, enquanto tem essa rede do mal que vem e ataca, tem uma rede do bem aqui do outro lado trabalhando. Sim. E é melhor que tem famílias. Por exemplo, meus filhos amam legendários. Eu tenho uma menina de 14, vai fazer 15 agora, um menino de 12 e um menino de 6. Todos amam, eles têm as camisetas, eles vestem, eles botam boné, vão na recepção, fazem... Poxa, pera lá, né? Como é que uma coisa dessa pode ser ruim? A gente tá vendo nossos filhos, né? Aí o pessoal fala assim, porque isso parece com uma seita, isso parece com não sei o quê. Rapaz, eu falo assim, se é pra ser algo tão bom assim, chama do que você quiser. Rapaz, as crianças vão, todo mundo de fome, recebe os pais, se envolve nas atividades. A gente teve uma nada D lá, bando de crianças. Então, assim, algo que realmente é um movimento, repito, que auxilia a igreja, uma ferramenta para a igreja. E os frutos estão aí. E a nossa maior resposta a críticas não é a gente tentar defender de crítica. Crítica vai vir de qualquer jeito. Tudo que é relevante vai receber crítica. Tudo que se destaca, tudo que se distingue. Nosso papel agora é dar voz a quem não tinha voz. Às famílias, aos filhos, às esposas, de um processo que começou e de famílias que estavam assim precisando realmente de um tratamento de impacto, de homens que precisavam de um saculejo, e o Legendários realmente conseguiu alcançar esse objetivo. É muito interessante porque eu ouvi vários relatos realmente das esposas que escreveram os maridos. Foi. E aí eles foram fazer. Uma coisa interessante, pastor, que eu quando eu cheguei, né, chegou lá no templo e todo, a família foi receber, e os meus filhos estavam lá, e a primeira pergunta que eles fizeram, papai, como é que foi? Como é que é? E eles vão fazer, né? Aí eu falei, meu filho, deixa eu falar, vou resumir o que é o legendário. Eu não tenho filha, se eu tenho filho. Se eu tivesse uma filha, né? E se chegasse alguém para namorar, eu quero namorar sua filha. Se faz legendário que você namora com ela. Primeiro o pré-requisito. Aí eu falei para ele, acabou a conversa. Então eu resumi para ele desse jeito. É por aí. Agora, nessa transformação, Felipe, o que representa esse renascimento que muita gente, muito participante fala, esse renascimento lá no top? Jesus Cristo, eu falo novamente, se a pessoa for pro top e ela não entender essa proposta espiritual, e nós não escondemos isso, tá? Não é algo... O Legendários é um movimento cristão, é um movimento fundamentado em Jesus. Se a pessoa for e não se abrir a isso, ela só vai voltar mais cansada. Ela vai dizer assim, poxa, venci a montanha, venci... Se ela quiser cansar, capinolote, faz o triatlo, né? É mais barato, você não tem... Corre 40 quilômetros. A proposta do que nós fazemos lá não é essa. Então, assim, em algum momento, está tudo desenhado na proposta do que é um movimento, do que é um trek, para que isso aconteça. Mas tem que haver aquele momento onde a pessoa cai em si. É a história do filho pródigo. O filho pródigo estava lá, de repente ele ouve, pera lá, o que eu estou fazendo aqui? Né? Eu preciso voltar na casa do meu pai. Então, assim, isso para mim é o momento da transformação. Porque quem transforma não é Legendários, não é trek, não é top. Quem transforma é Jesus Cristo. Tudo que nós fazemos lá, isso é importante, aponta para Jesus.
fala de Jesus. Comunica Jesus de uma forma, às vezes, que o cara nunca... Ele tem as defesas dele para ouvir Jesus aqui do pastor, do púlpito, daquela forma religiosa que ele está acostumado, denominacional, institucional, mas quando a gente vem aqui pelo outro lado, cara, o cara não tem defesa, né? E assim, eu sempre falo, o evangelho, o amor de Jesus é como se fosse água. Essa mesa aqui, ó, uma mesa hermética, ela tá toda fechadinha, mas ela tem rachaduras. Se você jogasse água aqui, a água ela vai encontrando o caminho dela por gravidade. Ela vai entrando, ela vai ocupando. Então assim, não tem jeito. Quando você está num ambiente daquele, onde todo mundo está no mesmo processo, né? E novamente, nada do que acontece ali, não é, pra gente, dá muito trabalho. Mas muito trabalho fazer um trek. O último nós tivemos 500 homens que fizeram e mais 400 trabalhando. Agora imagina a logística de você deslocar 900 homens. Logística de tudo para poder manter esse pessoal todo, de transporte, de alimentação, enfim. E o trabalho para a gente nunca para. Para as famílias, por exemplo, as esposas. Vai ter o trek agora, estão há 21 dias em oração e jejum. Todos os dias reunindo. As equipes estão reunindo todos os dias, trabalhando. Então, há todo um preparo espiritual. Eu sempre falo, qual é a parte mais difícil do trek? É o início. É o antes, porque quando chega, está tudo pronto. A gente já sabe o que vai fazer. Então, para mim, essa transformação é esse momento que espiritualmente esse homem ele se rende, ele se abre. E para muitos homens que não fazem nem ideia do que é Jesus, é aquele momento em que ele se abre ao espiritual, porque até então o homem espiritual está morto. Esse homem ele vive no corpo, na alma, a alma comanda a carnalidade, o que ele pensa. Quando ele se abre a esse outro ambiente, cara, isso é algo impressionante, né? Então pra gente esse é o momento onde essa chave vira. Então, qual é o papel da espiritualidade e da fé cristã dentro do processo de reconstrução ou transformação do homem, isso relacionado ao movimento? Bom, eu sempre falo, o ser humano é corpo, ele é alma, ele é espírito, tá? E a gente não, a ciência prova, o evangelho já fala isso há muito tempo. Muita gente, hoje, graças a Deus, eu sinto uma abertura muito grande. As pessoas estão abertas ao espiritual. A questão é, que espiritual é esse? Né? E hoje, no mundo de hoje, cara, isso está escancarado. Eu sou de uma época onde manifestações espirituais de qualquer tipo, elas eram muito retidas. Hoje não, hoje está por escancarado aí. Internet, na mídia, nos filmes, no cinema. Então, a espiritualidade é preponderante. E, novamente, quando a gente fala de espiritualidade, pode parecer, sabe, antigo, pode parecer retrógrado. A gente está falando de Jesus. A gente está falando de Jesus, né? O que eu falo para muitos amigos meus que vão participar amigo, o que você perde? Me dá uma chance para Jesus. Você já fez tanta coisa, você já fez tanta loucura, igual Naamã. Tem um rito lá. Você já procurou tudo, já foi para tudo que é lugar, já procurou no bar, já procurou nas paixões, já procurou em tudo. O que você vai perder? De dizer, Jesus, se tu for real, se tu fores real, entra na minha vida e me dá um sinal. Então, assim, Legendários é uma porta onde a pessoa é confrontada de todos os jeitos, E Jesus se manifesta, e Jesus fala com as pessoas, né? Então, eu acho que, assim, é importantíssimo. O mundo de hoje é um mundo muito aberto, e o Legendários, ele conseguiu comunicar isso ao homem. Aí vamos voltar para a questão da igreja, tá? Eu acredito que nós perdemos um pouquinho a linguagem de como fazer isso para o homem. A mulher pegou, a criança pegou, a gente se preocupou muito com isso, mas nós nos contentamos, não, o homem está trabalhando, o homem está buscando recurso, o homem não tem tempo. Não tem tempo? A gente está falando de um grupo de homens, como vocês, extremamente ocupados. Por quê? Porque tempo a gente faz. Ou você é intencional acerca de Deus, ou você é intencional acerca da família, como é intencional acerca da carreira, do trabalho. Tem que ser intencional. A gente não organiza a planilha vida e bota, vamos ver se sobra tempo para Deus. Não vai sobrar. É o princípio da primícia, da prioridade. Você bota Deus em primeiro lugar e ele organiza o resto, ele protege o resto. Então hoje, eu acho que assim, a gente tem que realmente batalhar, e o Legendários conseguiu comunicar isso para o homem. Um trek desse, são 3 dias direto lá. Então, para vocês que trabalham na área da medicina, é uma loucura parar, ausentar. Mas não é 3 dias, porque a gente passa 3 dias trabalhando manhã, tarde e noite. Você precisa de pelo menos um dia na volta. E assim, e a gente tem 400 homens indo servir, advogados, médicos. E o legal disso, pedreiro, desempregado. Quando chega lá, os títulos não valem nada. Tá todo mundo junto, a gente come uma comida, a gente se abraça. Então assim,
quebrantar e falar com o homem é algo que nós perdemos, e o Legendários conseguiu capturar essa essência e o coração do homem. E essa diferença, Felipe, quando ele vai, faz o Legendários e volta para casa, como é que ele fica diferente com o marido, com o pai, com o líder espiritual da família? Eu ia perguntar para vocês, se são Legendários e militares dele. A gente poderia botar, nós temos aqui 4 participantes e quem está assistindo é o 4º participante, mas as famílias estão aí. O que eu acho assim, quando a pessoa volta do trek, a vida é feita de oportunidades. Oportunidades, né? Jesus, quando ele queria abençoar alguém, na maior parte das vezes, ele não vinha e fazia isso de cara, ele dava uma oportunidade dessa pessoa ser abençoada. Pode olhar, as maiores histórias na Bíblia, a mulher do vaso de alabastro, por onde foi, a tua história vai ser contada, foram pessoas que tiveram a oportunidade, eu vou lá e vou aproveitar essa oportunidade. Então eu acho que os homens, eles precisam de uma oportunidade. O problema é que às vezes a gente não consegue comunicar o problema. Ele não entende a vida, o cara é cascudo e às vezes ele cresceu num lar onde espiritualidade não era pauta, né? Onde perdão não era pauta, onde o cara nunca foi perdoado, então não aprendeu a perdoar, onde essa pessoa é orgulhosa, que é uma coisa que todos nós temos. Eu achava que eu não era orgulhoso, até ter gente gritando comigo. Eu descobri um orgulho que eu não sabia de onde vinha. E aí eu comecei de certa maneira, figuradamente, a ver como eu também agia com orgulho em relação a minhas relações, a minha família. Então notem que tudo isso vai mexendo, e quando esse homem volta, ele reavalia muita coisa. Repito, reavalia tudo? Claro que não. Mas ele reavalia o mais importante, que é a família, que é o relacionamento com Deus. Daí para frente, muita coisa flui. E o desafio nosso não é só o desafio do cara fazer, porque não é uma mágica, não é uma fórmula que a gente aplica, tá feito. Agora é o cuidado, o discipulado, esse homem se envolver na manada, esse homem fazer novos relacionamentos saudáveis. Eu tô aprendendo com o Dr. Alain, li o livro dele, rapaz, ele falando sobre como a gente é influenciado pela epigenética, pelo meio, sim, pelos relacionamentos, como até a maneira como a gente fala em relação ao nosso próprio corpo, isso influencia. Como é que você vai transformar uma pessoa que ela teve uma experiência forte com Deus, mas ela vai voltar para os antigos hábitos, para os antigos relacionamentos? Então, qual é uma outra questão? Legendários virou uma família. Por exemplo, a família que a gente faz lá, minha foi a família 2, do Trek Outdoor de Potencial 577. Nós vamos ter agora o 1104, eu fiz a 577. Até hoje eu falo com eles. 2 deles se tornaram grandes amigos meus. Aqui na manada nossa do Pará, poxa, a pessoa conhece, ela vai para uma célula, na igreja dela, e novamente a gente quer fomentar isso em todos os lugares, os encontros. Então assim, você forma um ambiente novo que é conducente à transformação, que você deu um top. E isso é o que vai influenciando e vai mudando. Não sei se eu conseguir explicar. Exatamente. Bom, eu acho que o inimigo, na verdade, ele quer realmente tirar o sacerdote do lar, né? Que ele tá, há muito tempo ele está tentando fazer isso aí, né? Porque, na verdade, o homem tem esse papel de Deus na casa, né? Então, na hora que o inimigo tira o sacerdote do lar, ele deixa totalmente a guarda baixa, né? E eu acho que o movimento legendário é exatamente o homem, né? O pai, o marido, ele realmente dá um estalo. O que eu estou fazendo fora de casa? O que é que eu estou querendo? A prosperidade está lá dentro de casa. Não adianta eu ser próspero lá fora e lá dentro ser o caos dentro de casa. É o caminho inverso. Tem uma analogia bíblica que é a do guarda-chuva, da cobertura, né? Você tem um guarda-chuva que é Cristo, aí debaixo do guarda-chuva que é Cristo você tem o homem, o cabeça, e debaixo do homem você tem a mulher e os filhos. O homem, eu não estou falando aqui do ponto de vista de provisão, continua sendo o provedor, continua sendo o cara que protege, mas essa cobertura espiritual ela faltou. Ela faltou. E o movimento veio justamente para chacoalhar, isso aqui precisa voltar a acontecer. Então isso é algo que eu acho que é muito importante. E o movimento também criou uma identificação tão forte, porque novamente, a gente não teria 70 mil legendários brasileiros e o evento crescendo, as coisas acontecendo, se não houvesse uma identificação. Uhum. Isso, eu não vou dizer empoderou, mas ativou esses homens que participaram a também compartilharem dessa fé. Né? Porque assim, a gente, por muito tempo, qual é o maior problema para mim hoje? Não é o maior, um dos maiores problemas do evangelho e da igreja é que a gente tende assim, não, eu não preciso pregar porque tem um pastor que prega, eu não preciso fazer isso porque não, já tem alguém que faz ali, então eu me contento em frequentar um ambiente, alguém faz isso para mim, quando na verdade o chamado é de todos, é universal. Deus levantou todos.
Eu tô aqui conversando com médicos, conversando com um doutor renomado. A maior parte de quem o doutor Alan trabalha, eles não querem ouvir um pastor falar. Tem gente que tem até restrição, não, pastor, aí, né, traz. Eu, às vezes, consigo penetrar em alguns meios por um perfil diferente e comunico com muita gente, mas a maior parte das pessoas, não quero. Ela já está pensando que aquele preconceito que ela tem, né, de terno e gravata, ela não ouve o pastor, mas ela ouve o médico. E na Bíblia foi sempre assim. A palavra de Jesus, um dos exemplos mais claros, é o exemplo que Jesus falou com Filipe e com Natanael. Ele alcançou Filipe. Filipe falou assim, cara, eu vou procurar meus amigos, eu vi, olha, encontrei o Salvador, tá lá de Nazaré, e ele vai procurar o melhor amigo dele. Quando o melhor amigo dele, que era um judeu, um cara treinado, estudado, soube que Jesus, o Salvador, o Messias, vinha de Nazaré, ele falou, pode alguma coisa boa vir de lá? Mas ele falou, o Filipe falou, vem ver. Ele subentende, eu tô indo por causa de ti, é por causa dele, porque eu te conheço. As pessoas não conhecem Jesus, não conhecem a salvação, elas querem um caminho, querem mudança, mas elas conhecem o Alan, elas conhecem o Denis. E porque conhecem vocês conseguem trazer essas pessoas para um ambiente onde Jesus fala. Então eu acho que o movimento, ele levantou, ele deu voz, ele ativou esse cuidado espiritual, esse guarda-chuva espiritual do homem que está debaixo de Cristo, que agora cobre a sua família. Mas acima de tudo, desse homem agora poder conectar com outros homens. Às vezes, por exemplo, eu sou pastor de uma igreja tradicionalíssima, está em constante transformação, uma igreja centenária. E às vezes os homens da nossa igreja querem convidar, mas eles no nosso ambiente, fora às vezes o culto de celebração, alguma coisa, cara, eu sei que o problema que ele está passando, às vezes ele não vai ser ministrado no que a gente tem tradicionalmente acontecendo. Mas lá no Legendários, ele nem sabe. E ele vai lá e é. Então assim, o movimento, ele ocupou esse espaço e ele ativou esses homens de todos os segmentos a falarem sobre isso. E olha só, onde é que nós estamos hoje aqui, né? Falando sobre isso. A ideia, o professor falou uma coisa, professor, que né, o nosso paciente acaba escutando mais a gente e a gente tem um relacionamento muito bom com nossos pacientes. E de vez em quando eu mando um paciente para lá. Para falar, você vai ter que fazer Legendário. Eu atendi um paciente semana passada, ele veio comigo, olha, já era um paciente antigo, estava tudo bem com ele, aí de repente o negócio piorou. Falei, meu amigo, o que foi que aconteceu? Você está se alimentando bem, você está fazendo exercício físico, você está suplementando, você está fazendo tudo certo. O que foi que aconteceu? Pô, minha família e tal, meu filho. Isso quebra o cara todo, né? Pois é, eu falei, meu amigo, eu posso te dar um remédio que vai melhorar? Mas tu já sabe muita coisa que eu faço, eu tô te avaliando aqui, eu sei que você não tá dormindo, você tá com um cara cansado, um face de cansaço, né? Vou te dar uma dica de ouro. Falei, você vai fazer o seguinte, você vai fazer o Legendário agora em novembro. Falei pra ele. Aí ele chorou quando eu falei isso. Aí eu falei, não entendi porque você tá chorando. Falei, não, porque eu tava lá embaixo, o meu melhor amigo, ele tava me esperando lá embaixo. O meu melhor amigo mandou o negócio do pôster de inscrição, falou assim, precisa fazer isso aqui. Aí chegou aqui. Não tem 10 minutos que ele passou isso pra mim, só falou isso aí pra mim. Aí ele chorou, falei, você tem que fazer. E a gente vai estar lá. A gente vai lá sair. E nós vamos estar lá. Isso aí acontece muito. Pastor, de que maneira esse movimento contribui para a sociedade e para o equilíbrio emocional e espiritual das famílias? Aí é de todas as formas, né? Porque a família é a base da sociedade. Você quer uma sociedade, por exemplo, boa parte dos problemas sociais que nós temos hoje são decorrentes da destruturação da família. Isso é fato. Isso é fácil, né? Então, às vezes, a gente está querendo consertar as consequências sem tratar a causa. E o movimento, ele bota o dedo no coração da causa, que é a família. Gente, família é a maior bênção de Deus. A primeira promessa que Deus deu na Bíblia foi para a família. E porque família é o primeiro e mais importante grande projeto de Deus, é o lugar das maiores bênçãos, das maiores alegrias, adivinha qual vai ser o lugar dos maiores desafios? Das maiores lutas? É a família. Isso não há dúvida disso. Então, tudo o que for feito que ajude a família, que fortaleça a família, o desdobramento disso para a sociedade é incalculável, é subjetivo, a gente não tem como ponderar, medir o peso disso, porque ele é preventivo em relação a questões, vamos lá, espirituais, a questões físicas, a questões emocionais. Então assim, a família é a base da sociedade. Quando Deus ele quis criar, antes de Deus criar qualquer coisa, antes de Deus criar países, estabelecer governos, antes de Deus edificar a igreja, qual foi a primeira coisa que ele fez?
a família minha. Foi a família. Então, assim, o movimento Legendários, ele não é um movimento de homens, é um movimento de família. Só que já existem várias linguagens que falam os outros segmentos da família. A igreja fala muito bem as crianças. Mulheres, então, engajamento altíssimo a gente tem. Mas para homens, nós ficamos um pouco para trás. É por isso que esse movimento nada pegaria dessa forma se já não houvesse uma demanda. Se não houvesse, claro, algo de Deus, mas não houvesse uma linguagem que fizesse sentido. Então, assim, foi uma linguagem que chegou, fez sentido. O som foi lançado, a comunicação foi lançada, o receptor entendeu, opa, e o negócio fluiu. Então, eu acho que, assim, nós mudamos a sociedade transformando a família. É um movimento que toca o coração da família, por quê? Porque ele trata o cabeça da família. O cabeça da família é o homem. Então, trate o homem. Vou dar um exemplo aqui, tá? Isso são dados pesquisados. Quando uma mulher, isso não é demérito, tá? Aceita Jesus, ou conhece o evangelho, os dados mostram que 20% da família, às vezes a probabilidade serve. Quando o homem é essa pessoa, 89%. O papel do homem, o sacerdócio do homem. Isso. Essa é a importância, né? Agora falando do top, né? Qual é o papel dos coordenadores, dos irmãos de caminhada nessa jornada? Porque tu estavas comentando agora do preparo, que às vezes é até um negócio mais trabalhoso do que o próprio top, né? O top, nós temos hoje a organização do Legendários. Tem o nosso fundador, que é o pastor Tchep Putso. O Legendários hoje está em vários continentes. E esse ano foi um ano, abriu na África, Europa, Itália, Inglaterra, Portugal, vários lugares. Esse final de ano agora vai ser em Dubai, então vai ter o trek, né, nessa região asiática e do Oriente Médio. Ano que vem vai ter em Israel. Então, assim, tá crescendo muito. Então, nós temos o pastor Tchep, temos o pastor Esteban Isaquirre, que é quem cuida aqui do Legendários no Brasil, e temos os plataformas, que são coordenadores de cada estado. São pessoas que começaram, quando os primeiros começaram com o pastor Tchep nisso, e abaixo deles nós temos os diretores de pista, né? Então eu hoje acompanho Legendários aqui no estado do Pará, agora Amapá também, e aqui no Pará nós temos hoje 2 tracks, né? 2 pistas. Vamos agora abrir o Macapá agora, mais 2 pistas em Macapá, e ano que vem deve abrir mais 2 aqui no estado do Pará. Porque aqui no estado, no sul do Pará, já está, acho que fevereiro, finalzinho de fevereiro, que vai cuidar ali da manada do sul do Pará. Por que nós fazemos isso? Porque às vezes é difícil. Por exemplo, o pessoal do sul do Pará que quer servir, trabalhar, às vezes tem que viajar 800 quilômetros. Deslocamento. E é uma região grande, já tem uma manada grande, numerosa lá. Então, assim, é difícil às vezes com um homem ocupado, não, vou ter que viajar 800 quilômetros para fazer o trek. Enquanto se eu viajar 50, 70, eu faço aqui na minha cidade. Então a gente está esse amadurecimento do movimento, já temos pessoas, e os líderes, os coordenadores são aqueles que eles pastoreiam também, acompanham essa equipe, porque novamente, Legendários não é um evento que você pega da noite pro dia, vamos fazer aqui no automático, a gente tem a forma, não. Tem que haver relacionamento, tem que haver um propósito espiritual. Essa equipe ora, essa equipe jejua. Nós entregamos para cada um desses homens que estão participando o nome de um legendário, a foto, a família. Nós oramos por eles, jejuamos por eles. Tanto que eu geralmente pego 2 ou 3, no final eu procuro essas famílias. Eu vou lá, abraço, teu nome é tal, teu nome é esse, o nome da esposa é esse. Mas pastor, como é que o senhor sabe? Porque eu estou orando por vocês. Fazem mais de 20 dias que eu estou orando por vocês. E o mover, novamente, o trek é espiritual. Não adianta a gente organizar tudo, botar planilha, montar o evento. Se Deus não aparecer e o mover espiritual, a gente não vai devolver homens transformados, a gente vai devolver homens cansados. Então o objetivo nosso realmente é transformar, e para isso essa equipe é a equipe que voluntariamente, é importante dizer, voluntariamente se doa para poder manter esse negócio andando quando nós não temos o evento acontecendo. Então a gente tem aí discipulado, por exemplo, a gente tem casos de pessoas que voltam do trek e confessam pecados, problemas que tiveram de relacionamento, querem perdão, querem restauração. Essa pessoa precisa ser acompanhada, né? Então qual é o meu papel como coordenador da pista? É organizar para que haja um fluxo de uma comunicação entre as igrejas. Por quê? Porque, novamente, essa pessoa, se ela não está em igreja nenhuma, nós vamos cuidar. Mas se ela está numa igreja, não é um legendário que vai cuidar. Quem vai cuidar dela é o pastor dela. É o pastor dela. Então, meu papel agora é dizer, amigo, procure o seu pastor, converse com ele, né, peça ajuda, para que a gente crie esse relacionamento saudável também do movimento com as igrejas. Porque igreja existe sem legendários.
mas legendários não existe sem igreja. Então a gente precisa dessa base e dessa plataforma que é a igreja. Então o coordenador é a pessoa que azeita e ajuda todo esse processo. Pastor Felipe, nós estamos chegando no final e agora é importante falar sobre... Nós estamos aproximando de um top muito especial, né? É um top que homenageia a COP30, tá aqui, ó. Nós estamos aqui representando aqui a COP30, aqui em Belém. E o que a gente pode esperar desse encontro tão simbólico? O que é que tem de interessante? Tudo é muito interessante, mas o que é que tem de tão interessante, já que é tão simbólico, já que é um movimento que homenageia a COP30, que é esse evento tão falado no mundo inteiro? E o comentário já é que o número de inscrição deve ultrapassar os anteriores. A gente tá, porque assim, o nosso track já é o maior track de pista única do Brasil. Então assim, você tem numa estrutura só essa quantidade de pessoas, isso não existe, né? E o nosso track é um track que ele tem alguns desafios logísticos, por quê? Porque nós decidimos fazer o track no Marajó. Então assim, não contente apenas em fazer um evento grande, a gente levou para um dos locais de maior dificuldade logística do Brasil, que é o Marajó. Por quê? Porque a gente quis pisar e colocar um movimento onde a paternidade precisava ser afirmada. Lá no Marajó quase era assim, né? Mais de um quarto das certidões de nascimento não tem nome de pai. Então nós vamos fazer a luz brilhar onde ela precisa brilhar, é ali. E agora Belém está nos olhos do mundo, né? Eu fiz seminário nos Estados Unidos, estudei lá e no local, no alojamento que eu tinha eu brasileiro, 2 americanos, um sueco e um alemão. Um dos americanos, o sueco e o alemão mandaram mensagem para mim: olha aqui, ó, tô vendo aqui a tua cidade no jornal. A gente não tem dimensão do que isso representa para a Europa, para outros locais, mas Belém está na pauta do mundo. O mundo todo está olhando para a nossa cidade. Quem não sabia quem era Belém, e tu, Belém? O menor de 2 cidades. Então, assim, as pessoas estão vendo Belém. E durante esse período, nós temos a COP30 e a Guatemala nos autorizou a fazer um patch comemorativo, que é esse aqui, ó. Que inclusive é de primeira mão, tá? Esse aqui é o primeiro lugar, Agora, durante aqui o podcast, está sendo colocado para mídias do Legendários Pará, mas todos que participarem desse track vão receber esse patch, que é o patch comemorativo a COP30, né? E tem aí, ó, Belém como sendo aí, nesse momento, o centro do mundo. O que esperar desse track? Eu acho que é um track que, quando a gente fala, as pessoas estão vindo para Belém para procurar biodiversidade, natureza, cultura, gastronomia. E eu sempre falo, a cidade não é só isso, tem um ambiente espiritual, né? E durante esse tempo da COP, eu falei, é simbólico a gente realizar também um track. Vai ser o maior track que nós tivemos. A procura desse track de gente de fora está sendo absurda. Por quê? Porque tá todo mundo querendo vir para Belém. Aí Belém, então eu vou fazer Belém. A cada COP30 eu vou para lá. Então assim, nós estamos com uma demanda muito grande de gente para fazer o track, e também para gente para servir. Então esse é um track que nós vamos ter um grupo numeroso de legendários de outros estados. Então eles estão querendo vir para cá para receber o patch comemorativo, mas não é só isso não. Para conhecer a cidade, conhecer o povo, ter comunhão com os legendários aqui do estado do Pará. Nossa pista é uma pista muito admirada, e aí, modéstia à parte, mesmo o nosso estado arrebenta. Eu sempre falo, a gente não tem as rodovias, a gente não tem os arranha-céus, agora a natureza, cara, ninguém tira da gente. O Pará é um estado riquíssimo, tem de tudo. Então, como é que você faz uma pista onde você tem de tudo? Você tem selva fechada, você tem mangue, você tem praia, você tem todos os elementos que em qualquer local você teria que andar para ter esses 3 biomas uma distância enorme. Aqui você tem tudo em um lugar só. Então a nossa pista é uma pista realmente bem falada. Então assim, vai ser especial e vai ser muito legal a gente poder conectar com gente do Brasil e também legendários de outros países que vão estar servindo com a gente nesse top. Excelente. Agora, pastor, para os que estão ouvindo a gente agora aqui, que estão assistindo agora aqui, que de repente, durante toda essa conversa, sentiram interesse, sentiram esse chamado interior, ainda tem como participar? Qual é a mensagem para eles? Nós guardamos, sempre deixamos para... O que nós aprendemos com os tracks anteriores, né? Quando a gente abria todas as vagas no início, nem todo mundo sabia o que estava acontecendo. Então quem ouviu, pegava tudo, e aí na reta final ali, tinha gente que às vezes conhecia depois e não tinha oportunidade de participar. Então nós estamos fazendo as inscrições por etapas, tá? Então, se eu não me engano, vai abrir agora segunda-feira
tá? As últimas vagas. Então, assim, nós temos mais um, todos os outros estão cheios. Eu não gosto de chamar de lote, eu gosto de chamar do último grupo que vai entrar. Por quê? Porque a gente poderia ter feito tudo no começo. Fizemos isso justamente para escalonar, para que o maior número de pessoas soubessem. E nós vamos ter. Então você vai acessar Legendários Pará no Instagram, tá? E tem aí todas as mídias do Legendários, eu acho que o pessoal vai colocar aqui também depois, mas Legendários Pará no Instagram, e lá tem o link de inscrição. Aí você vai poder se inscrever. Nós temos as últimas vagas, nós não temos mais vagas para legendários que vão trabalhar, isso já está lotado. Pela demanda da COP30, o pessoal quer vir. Nós vamos estar lá. Nós estaremos lá. Nós garantimos a nossa vaga. Os prudentes, né? Arrumar. Mas assim, para quem vai fazer, nós ainda temos vagas. Então você pode acessar agora, Legendários Pará. Tem até um formulário lá que você já pode preencher. Quando abrir, você vai ter a preferência. E vai ser uma alegria. Realmente é um movimento que tem transformado vidas. Para quem critica e não conhece, como eu tenho amigos que fizeram Legendários, não era porque precisavam, queriam fazer. Teve um que me procurou, amigo meu, chama-se Aziel. Ele me procurou, falou: pastor, uma vez eu fui para um jantar de família, e parte da família não é crente. E ele falou para mim: cara, a discussão do jantar era sobre Legendários. Era uma briga, não, porque tem que fazer, ou não pode, porque é isso e tal, aquela questão. Ele falou: quer saber? Eu vou fazer. Eu vou fazer para dizer se é bom ou não é. Foi, fez, e eu depois pedi para ele gravar o vídeo. Ele falou: não, façam, porque é importante. Então, para quem não conhece e tem dúvidas, faça. Se inscreva, né? Eu tenho certeza que você tem aí vários testemunhos de homens que foram transformados e vai ser uma bênção na sua vida. O pessoal tem muita dúvida sobre a questão de idade, né? Eu tenho um paciente que é pastor, que esse ano ele participou aos 78 anos. Pastor lá de Marabá, pastor, e nós preparamos também ele aqui, limpamos, desintoxicamos, nutrimos, e ele foi muito bem. Tudo aquilo que eu estou fazendo agora. Tudo aquilo que você está fazendo, exatamente. Rapaz. Ele foi muito bem. Então, assim, uma pessoa um homem de 78 anos fez, né? No nosso toque passado, o mais velho era 72 anos, né? Doutor Failassi. Doutor Failassi, um abraço do Doutor Failassi aí. Cardiologista, né? Ele era da família do lado da minha, 24, eu era 23, ele era 24. E assim, dia 27, 28, 29 e 30 de novembro, agora, né? Vai ser esse top, que é um top comemorativo à COP30, né? E temos vagas ainda, né? O pastor já falou que não tem idade. Só tem que fazer, né, uma avaliação cardiológica. Nós recomendamos, doutor Alain, para quem tem 18 anos para cima, pelo conteúdo, pelo que é tratado. Agora, a gente sabe que hoje tem rapazes com 16 anos, 17 anos com maturidade. Aí, se o pai for legendário, se o pai tiver feito o top e autorizar, ele pode fazer também, né? Então, isso é um pré-requisito nosso, por quê? Porque o pai sabe o que acontece. E por exemplo, meu menino tem 14. Então, se pudesse, ele tá doido para fazer, maluco para fazer. Só que eu conheço meu filho foi, ele tem a idade biológica e tem a idade, então assim, eu tô esperando a hora certa, mas assim, eu acho que com mais um ano e meio ele tá pronto. E vai ser a primeira coisa, vai ser imagina a alegria que eu vou ter, cara. Bacana. Que eu vou ter, de poder levar meu filho. Então, assim, isso pra mim não tem preço. Então, assim, eu tô contando os dias de poder levar ele comigo, vai ser uma experiência extraordinária. Imagina, eu poder coordenar um top onde meu filho fez e no próximo ter ele servindo do meu lado. Isso não tem preço. Então, assim, esse menino pode estar em qualquer lugar e tá querendo servir a Deus. É tão louco, me desculpem trazer isso, né? Por exemplo, eu recebi uma vez uma mulher que os amigos fizeram uma lavagem cerebral do meu esposo para ele fazer Legendários. Eu não quero que ele faça desse jeito. Me procurou na igreja porque não queria que o esposo fizesse Legendários. Eu virei assim: amiga, tu prefere que ele fique numa mesa de bar? Me diga. Ela: não, eu prefiro, pastor, porque eu não quero que ele seja crente. Eu falo assim: então tá bom, por quê? Porque o que a gente quer ver hoje são ambientes novos, diferentes. Eu não tô falando aqui de ser crente, não. Eu tô falando eu não tô nem entrando nisso. Tô falando de você estar num ambiente onde você possa ver Jesus. É o que toda família quer, é o que todo mundo almeja. Então, assim, em relação à idade, todas as idades, tá? Tem o pré-requisito físico, a gente precisa ter um pequeno acompanhamentozinho de um profissional de saúde que autorize, que libere essa pessoa. Agora, novamente, foi dito aqui, 72 anos, teve um track nosso, que um irmão de Macapá de 81 anos fez o track. 81 anos, não reclamou, tudo certinho, fez
todo, do início ao fim, e no final ainda deu pulinho, ainda tem uma turma jovem lá, fez. E a gente tem, se o pai autorizar e for legendário, a gente consegue ali 16 anos para frente. Abaixo dos 18, já teve, né? No nosso top tinha um rapaz lá que não tinha uma perna, né? Verdade. Tinha um rapaz, Verdade. Cara, Nós já tivemos casos de cegos que fizeram. E algumas pessoas, assim, é loucura, né? A gente teve, por exemplo, caso de gente, isso nós temos com exame médico, tá? Tem um rapaz lá do Tempo Central, ele compete em maratona, meia maratona, ele tava com os ligamentos do joelho rompidos. Só que ele tava num momento difícil para a esposa, não divorciado, mas separado da esposa, tudo. Ele falou, preciso disso, do jeito que eu tiver. E ele sabia que o evento demandava, só que essa é uma informação que a gente não sabe, a gente vai saber que o cara tá com o ligamento do joelho rompido. Ele fez o trek todo, no final do trek, moveu o joelho, foi curado. Ele falou, meu joelho tá perfeito, voltou normal durante coisas que a gente não explica, né? E daí para frente os testemunhos são dezenas e são centenas. São muitos testemunhos que eu tenho escutado. Alan, excelente esse podcast, né? Podcast vai bombar, hein? Eita. A companhia de vocês aqui é fantástica, ó. Tá aqui, ó. Olha fazer só. um brinde aqui, ó, né? O nosso. Aí, ó. E, Kombucha. Antes de pedir as últimas palavras do nosso convidado aqui, ilustre, como sempre, eu quero dar dica de filme, tá? E o filme de hoje, uma história verdadeira que aconteceu, um combatente de guerra que, sem dar um tiro, recebeu a maior condecoração militar dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial. A gente está falando de Desmond Doss, que demonstrou uma imensa coragem a respeito do seu batalhão, se recusando a pegar uma arma e matar pessoas no meio do conflito, que era a Segunda Guerra Mundial. Ele foi lá só para salvar pessoas. É um excelente filme, chama Até o Último Homem. Quem faz o personagem principal é o Andrew Garfield, vocês devem conhecer. É um filme de 2017, está acessível no Prime Video, é só clicar lá. É muito interessante essa questão da religiosidade em plena Segunda Guerra Mundial. Vale a pena assistir. E lembrando que o Legendários, você ir lá no YouTube e digitar lá documentário Legendário Top 5 anos. Foi feito um documentário rapidinho, acho que uns 10 minutos, não é isso? Quando o Legendários do Movimento completou 5 anos aqui no Brasil, eles fizeram um documentáriozinho, dá várias informações a respeito, está muito bem feito, desde quando da fundação, dos formadores, rapidinho, você acha isso no YouTube, eu acho que vale a pena. Documentário Legendários Top 5 anos, vale a pena assistir também. Essas são as 2 dicas que eu tenho para dar para vocês hoje. Pastor Felipe, muito obrigado. Obrigado, meu irmão. Olha, eu acho que tem uma terceira dica, né? Assistir esse podcast aqui. Que vai estar no YouTube, está no YouTube, daqui a pouco vai estar no Spotify, a gente vai colocar alguns cortes no Instagram também, mas quem tiver a oportunidade de assistir isso aqui esse podcast no YouTube, isso aqui já fala muita coisa sobre o movimento. E eu queria também agradecer a participação de todos, do Jorge, da Rosilena, do Silas, do Jonathan, futuros legendários, né? Futuros legendários. Agora ele vai fazer. E agradecer, sobretudo, a participação do pastor Felipe. Brilhante podcast. Eu vou rever tudinho depois. E eu queria que o pastor terminasse essa noite aqui, esse nosso encontro aqui com uma oração, né, pastor? Vamos orar. Eu quero agradecer vocês, agradecer a Dendes, agradecer ao Dr. Alan, e Legendários é isso, a melhor parte é essa comunhão que nós temos, né? Eu fiz assim, nesses últimos 2 anos da minha vida, meu ciclo de amizade, ele explodiu, e de homens de valor, gente com quem eu posso contar, gente que uma experiência que a gente teve há pouco tempo atrás, teve um amigo nosso da igreja, ele estava na Cidade Nova ali, com aquela Hélio Gueiros, e o pneu do carro dele furou, ele estava sem step. E aí ele mandou no grupo da igreja, tal, falou, olha, tô aqui, só que todo mundo mora aqui para essa região aqui mais central aqui de Belém. Eu falei, bota no grupo dos Legendários. Meu irmão, em questão de 20 minutos apareceram 3. Gente estava trabalhando, não, vou aí te ajudar, vou trocar. Eu sei que dentro desse movimento eu fiz amigos que se eu tiver um acidente, se eu precisar meia-noite, 2 da manhã, eu pegar o telefone, eles estão lá. Faz parte do lema, faz do parte do que a gente faz, né? Assim, vida para os seres. Eu só tô aqui hoje porque fiz grandes amigos. Eu tenho hoje um médico porque fiz grandes amigos. E assim, é um movimento que não é. A gente não está falando só
do espiritual, é o mais importante. Mas tudo aquilo que é necessário depois para um crescimento maduro espiritual. E eu recomendo para você, conheça, se inscreva. Vai ser uma alegria você poder participar do Trek e depois poder servir conosco e descobrir que quando a gente chega lá, cara, todos nós assim, é lindo demais a gente poder participar do que Deus está fazendo na vida das pessoas. Vamos orar. Eu quero te agradecer pela vida, pela saúde, pelas coisas mais importantes, Pai, que tu tem nos dado todos os dias. Hoje eu deitei e levantei porque tu me sustentaste, Senhor. Eu estou aqui hoje respirando, meu coração está batendo e tudo isso é obra tua, Senhor. Eu te agradeço pela saúde, pela vida, pelo privilégio de existir e te conhecer e pelo privilégio de estar sentado nessa mesa com essas pessoas tão especiais, de poder compartilhar com tanta gente que eu não conheço, que eu nunca vi por YouTube, por mídias sociais. Pai, nós estamos aqui porque um dia a tua graça e a tua misericórdia nos alcançou, nos encontrou. E esse mover, ele não é um mover restrito para um, para dois, é para todos nós. Teu amor está disponível para todas as pessoas. Que se esse podcast não servir para nada, Pai, que se algum homem estiver nos ouvindo e ele tem escutado isso, eu tenho certeza que dentro do coração dele acendeu uma chama, Pai. A esperança para a vida dele. A esperança para a família dele. Ele tem orado por isso. Ele quer ser feliz. Ele quer viver com a sua mulher, com seus filhos. Ele quer ver, Pai, a tua glória se manifestar dentro da sua casa. Ele sente que a vida dele tem um propósito maior do que ele tem vivido. E hoje essa conversa, Pai, acendeu uma fagulha, uma faísca que virou uma pequena chama. Que ele te conheça, Pai. Que ele tenha conhecimento da tua graça, do teu amor. E que o Legendários possa ser uma dessas plataformas, Pai, que sirva para esse propósito. Quero te agradecer pela vida do Denis, pela vida do Dr. Alain, pela vida desses amigos que eu tenho, amigos de montanha, amigos de selva, Pai, pelo privilégio que nós temos de estar aqui hoje. Muito obrigado, Pai, por tudo que tu fizestes e vais fazer. E isso nós te pedimos e pela fé te agradecemos. No nome forte de Jesus. Amém. 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 Até a próxima. Boa noite. E